fala meus queridos, professor Roger Manuel com você, de volta aqui ao nosso estúdio Avança Concurso para te preparar para o tão sonhado concurso da Polícia Penal do Estado de Goiás, amém? Amém, fala amém, recebe que o professor já está profetizando na sua vida que você será um policial penal do Estado de Goiás, amém? Inclusive para fazer cursos fora aí também, ó, isso aqui foi também na Polícia Penal, mas foi lá na Polícia Penal do Parazão, bem punk, mas isso aí é café para outra janta. Meu querido, olha só, perdão, qual que é a missão de hoje, professor? Vamos lá. Missão muito importante, que o seu edital, já colocando aqui na tela para você, pronto para mandar, olha só, que o seu edital trouxe Estado, Governo e Administração Pública. E aí ele trouxe alguns tópicos dentro disso que o professor vai trazer para você. Acompanhe comigo aqui na tela, olha só. Beleza, esse aqui é o nosso posto inicial do preparatório da Polícia Penal. Então, olha só, o seu edital, ele trouxe isso aqui, ó. Estado, tá? Ele trouxe isso aqui, ó. Marca o texto. Estado, Governo e Administração Pública, como título do tópico, certo? Dentro disso, o que o professor, ó, o que ele trouxe? Conceito de quê? De administração pública, conceito de governo, conceito de Estado, os elementos, os poderes, ó, organização, natureza, fins e princípios. Olha só, preste atenção, nesta aula, tá? Nesta aula especificamente, a gente vai trabalhar isso daqui, ó. Estado, Governo e Administração Pública. A Administração Pública, propriamente dita, a gente vai trabalhar o aspecto inicial, tá? Mas então, Estado e Governo, nesta aula especificamente, a fundo. Por que isso, professor? Porque ela trouxe, no tópico 2 de Direito Administrativo, conceito, fontes e princípios. O que é isso? Conceito de direito administrativo, conceito de administração pública, também será trabalhado aqui. Fontes do direito administrativo, fontes primárias, secundárias, obrigatórias, não obrigatórias e tal. A gente vai trabalhar isso daí. E princípios, quais são os princípios? Os princípios expressos e os princípios implícitos do direito administrativo, tá bom? A gente vai trabalhar tudo isso no tópico 2, que é o tópico de conceitos, fontes e princípios. Aí por que a gente vai trabalhar esse conceito inicial de administração pública aqui, professor? Porque no tópico 3 ela trouxe a administração pública propriamente dita. E aí o que a gente trabalha de administração pública? Conceito inicial de administração pública, trabalha a parte de concentração, desconcentração, centralização, descentralização, controle, porque a parte do controle está dentro de administração pública, controle de mérito, controle de legalidade, que é uma atividade típica da administração pública, fazer esse controle interno. Se ela faz um controle de mérito, revogando os seus atos, se ela faz um controle de legalidade, convalidando, anulando, lembra desse ponto? Se não lembra, você está começando a estudar agora, a gente vai bater isso também, beleza? Fique tranquilo que vai dar tudo certo, olha só, que o professor vai passar exatamente o que você precisa para ser aprovado, perfeito? Pegou a ideia aqui? Então essa que é a parada que a gente vai bater, beleza? Olha só, meu querido, quando eu falo meu querido, eu falo você, meu querido e minha querida, tá? A gente engloba de modo geral. Então olha só, meu querido policial, ponto. Vamos analisar aqui. Então a gente vai bater, resumindo para você, o que a gente vai bater nesta aula, Estado, Governo e Administração por conceitos iniciais. Vai bater poderes também, poderes eu já vou trazer aqui, tá? Dentro de poderes, que aí a gente bate de uma forma mais tranquila a parte de administração pública propriamente dita, porque o poder já vai ser trabalhado aqui, perfeito? Ótimo, visto isso, vamos adentrar efetivamente ao conteúdo. Voltando aqui na tela para você, olha só. Então, olha só. Como eu disse, esse primeiro ponto do seu edital. A gente avança aqui agora. Estado, Governo e Administração Pública. Olha só. O que é Estado, professor? São conceitos diferentes. Tá bom, eu já entendi isso aqui. Mas olha só, Estado. O que é o conceito de Estado, professor? Sociedade política, juridicamente, esse ponto que é importante, ó, juridicamente organizada em determinado território. A gente vai ver o que é território também. Estado é a sociedade organizada pelo ponto de vista político, por isso que eu falei juridicamente, é o ponto de vista jurídico que ela está organizada, é o ponto de vista político, tá? Eu falo em relação à organização política, onde lá no artigo 18 da Constituição Federal fala organização política administrativa, que é a organização política propriamente dita do nosso Estado. Perdão, professor, está bem gripado. Olha só, mas quando eu falo em relação a Estado, preste atenção nisso aqui, que isso aqui é um ponto muito importante. Para o que você está fazendo, para adiantar e preste realmente atenção nisso aqui. Olha só, quando eu falo de Estado, eu estou falando de Estado federação,
tá? Eu estou falando República Federativa do Brasil. Estado, quando eu falo Estado democrático de direito, eu estou falando de República Federativa do Brasil. E quando eu falo de União, é outra situação. Estou falando em governo, tá? Em um governo federal aqui dentro. Então, olha só a diferença. Quando eu falo em Estado Democrático de Direito, quando eu falo em República Federativa do Brasil, eu estou falando em soberania, onde a República, eu não falo Brasil, eu falo República Federativa do Brasil, ela é soberana frente às outras nações, tá? Ela é uma pessoa jurídica de direito público externo. Agora, quando eu falo em União, eu estou falando em pessoa jurídica de direito público interno. Quando eu falo, olha só, para você entender, quando eu falo em pessoa jurídica de direito público interno, onde eu falo que os poderes, né, no artigo 2º, são independentes e harmônicos entre si, onde eu falo que os estados são autônomos, eu falo estado de Goiás, estado do Mato Grosso, estado de São Paulo, tá? São autônomos, tá? Eles são autônomos frente à União, frente aos outros estados. Agora, quando eu falo Estado Democrático de Direito, eu falo que ela é soberana. Então, a diferença de autonomia para soberania. Soberania, República Federativa do Brasil frente às outras nações. Autonomia, União, estados, todos autônomos entre si. Cada um tem a sua autonomia. Por quê? Cada um tem o seu poder executivo, cada um tem o seu legislativo, cada um tem o seu judiciário. A União tem poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Os estados têm poder executivo, legislativo e judiciário. Só o município é um pouquinho diferente. O município tem poder executivo, poder legislativo, mas não tem poder judiciário, tá? Tá, professor? E onde são resolvidas as lides, os conflitos do município? Ele vai para o TJ, que é os Tribunais de Justiça dos estados, aonde o município está ali no território, né? Fala em relação a espaço territorial. Beleza, professor, entendi isso. E se você quiser aprofundar um pouco mais, que está lendo ali em relação a tribunais de contas, né, os TCMs, só um adendo, tá? Acredito até que não vai cair, mas é importante a gente já ter esse conhecimento. Quando eu falei TCM, Tribunal de Contas do município, professor, mas a Constituição fala que não pode ter Tribunal de Contas do município. Mas em Goiânia, por exemplo, existe o Tribunal de Contas do município de Goiânia. Existe. Por quê? Existem, né, 5 tribunais de contas em todo o Brasil. Por quê? Porque eles foram constituídos antes da Constituição Federal e eles foram recepcionados na Constituição Federal. Posteriormente, a promulgação da Constituição Federal, que ela foi promulgada, ela foi otorgada, antes quanto à promulgação, aí ela trouxe que não poderiam ter mais tribunais de contas. E trazendo para você, o Tribunal de Contas ele não é do Poder Judiciário, ele é um órgão auxiliar do Poder Legislativo. Pegou? Muita informação, né? Mas só trazendo um adendo para você entender em relação à organização política, tá? Mas eu aprofundei para te explicar esse ponto que a gente estava aqui em relação à organização política, para você entender o que é, só em resumo, para você entender o que é República Federativa do Brasil em relação à União e o que é em relação à República Federativa do Brasil, né, quando eu falo Estado Democrático de Direito, e o que é autonomia quando eu falo em relação à União, em relação aos estados. São coisas, diferentes, pegou ideia? Faz aí, diferentes. Guarda a sua cabeça aqui, ó, pega aqui, ó. República Federativa do Brasil, Estado Democrático de Direito, guarda aqui. Pega aqui União, Estados, Autonomia, guarda aqui, ó. Separa os dois, são coisas diferentes. Uma pessoa jurídica de direito público externo e a outra pessoa jurídica de direito público interno. Perfeito daqui? Beleza, vamos avançar. Olha só. Beleza, professor, entendi. Esse conceito ele traz 3 elementos. Estado, que são povo, território e governo soberano. A gente vai bater nisso aqui. Perdão. O Estado é sujeito de direitos. Por quê? O conceito do Estado varia conforme o ângulo que é considerado para nossos fins, interessa o prisma constitucional. Beleza, vamos ao prisma constitucional em relação a Estado, território e soberania, que quer dizer governo soberano. Beleza. Vamos lá, olha só. Estado é o que, professor? É a pessoa jurídica territorial soberana. Lembra que eu falei para você olha só, Estado Olha, o professor tem dislexia, misericórdia. Vamos lá. Estado isso acontece na redação também, tá? Democrático de direito. Aí, ó, quando acontece, pode ir comigo. Quando acontece na redação, e se acontecer, acontece comigo. Se acontecer com você, ó, passa o tracinho e escreve na frente, dá tudo certo. Teve, inclusive, a redação da Polícia Penal 2019, que foi a que o professor entrou,
foi um terceiro parágrafo, desenvolvimento 2, terceiro parágrafo, né, que era somente dissertativo e argumentativo, né, de responder questões. Eu errei em todas as linhas tiveram erros, mas o que eu fiz? Passa o traço e escreve adiante, que aí não conta como erro, mas acontece, tá? Cuidado, mas vai dar certo. Isso aqui é na hora de um pouquinho de nervosismo, um pouquinho de falta de atenção, ou dislike esse mesmo que seja Zé Malucão, bem maluco, beleza? Voltando então, olha só. Estado é a pessoa jurídica territorial soberana. A pessoa jurídica é a unidade de pessoas naturais ou de patrimônios que visa a consecução de certos fins, reconhecido pela ordem jurídica como sujeito de direitos e obrigações. Beleza? O que é então o Estado? São as pessoas jurídicas, pessoas naturais que estão juntas ali e tem essa autonomia jurídica. Beleza? Voltando aqui, olha só. Pessoa jurídica territorial soberana, tá? Olha só. Unidade de pessoas naturais, ou seja, pessoa natural, o que, professor? O que é pessoa natural? Traduz essa parada para mim. Pessoa natural sou eu, é você, é teu pai, tua mãe, meu pai, minha mãe. São pessoas naturais, tá? Então, juntou ali. Pegou a ideia? Voltando então, olha só. Ou de patrimônios. Pode-se dizer até que o que as pessoas naturais têm, né? Visa a consecução de certos fins reconhecidos pela ordem jurídica, como sujeito de direitos e obrigações. Beleza. Professor, e território? O que é território? É espaço físico, tá? Que o Estado exerce a sua soberania, inclui solo, subsolo, águas interiores, mar territorial, espaço aéreo. Inclusive isso aqui, em relação ao espaço físico, vai cair quando a gente for estudar bens públicos, tá? Que é o espaço físico, águas, rios, lacustres, etc. A gente vai entrar lá nesse ponto. Então, espaço físico está totalmente relacionado a isso, beleza? Tá? Bens públicos. Pegou ideia? Eu vou até anotar aqui para você, vamos lá. Então, olha só, está diretamente relacionado aos bens públicos. Pegou ideia? Tá. E soberania, professor? No âmbito interno é o poder supremo, consistente na capacidade de autodeterminação, e no âmbito externo é a prerrogativa de receber tratamento igualitário da comunidade internacional. Discorre, por exemplo, na imunidade diplomática. Tá, então lembra que eu falei para você? Olha só, quando ele fala aqui, no âmbito interno, é o quê? Poder supremo na capacidade de autodeterminação. Isso aqui está relacionado ao quê? Olha a dislexia novamente, e quando ele fala no externo, é soberania, prerrogativa de receber tratamento igualitário na comunidade internacional. Eu falo aqui de soberania. Tá. Então lembra que eu falei para você em relação... Caralho, tá feio, misericórdia. Vai dar certo em nome de Jesus. Vamos avançar. Olha só. Lembra que eu falei para você em relação à soberania, pessoas de direito público externo, quando eu falei para você de autonomia, pessoas de direito público interno? É exatamente isso aqui, tá? Então, o que é o conceito de Estado? Ele entra em Estado, território e soberania. Quando eu falo Estado, são pessoas jurídicas naturais, eu falo em relação à autonomia jurídica, eu falo em relação a ela ser um sujeito detentor de direitos, ter uma personalidade jurídica. Por exemplo, a República Federativa do Brasil tem a personalidade jurídica de pessoa jurídica de direito público, ou seja, tem a personalidade jurídica pública externa, direito público externo. Agora, quando eu falo em União, ela tem a personalidade jurídica de direito público interno, que é autônomo em relação aos estados, em relação aos municípios e em relação ao Distrito Federal também. Pegou a ideia? Beleza, aí quando eu falo em território, eu falo em espaço físico. Falei espaço físico. Aí quando eu falo em soberania, é aquela divisão que eu falei para você que está diretamente relacionada à personalidade jurídica. Quando ela fala em soberania e quando ela fala em autonomia. Isso mesmo, autonomia. Pegou a ideia? Beleza, então vamos avançando no conteúdo. Olha só. Quando eu falo em poderes do Estado, quando eu falo poderes, eu falo em que? Olha só, o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Quando eu falo em Montesquieu, você que é jurista, se você é formado em direito, eu posso considerar que você é jurista, bacharel em direito, ou na verdade bacharel, né? Ou até mesmo fez a sua OAB, é um advogado, você é um jurista, você é um conhecedor do direito.
Para todo mundo que fez direito, assim como o professor Raimundo é formado também em direito, tá? Olha só, quando a gente fala em Montesquieu, lá no primeiro período a gente lê as obras, né? Quando fala assim em relação a Montesquieu, a gente lê a obra do Príncipe, etc. Várias obras ali que fundamentam o direito público, direito privado, internacional, comercial, agrário, político, todas as searas do direito, onde é realmente a história do direito, a história do Estado democrático, direito e tudo mais. Então Montesquieu é diretamente relacionado a esses conceitos. E quando eu falo em poderes, essa tripartição, essa divisão de poderes, vem dele. Ele realmente ali, século XVIII, salvo engano, século XVIII, Montesquieu teve, século XVII, Montesquieu teve aí essa obra, e onde ele falou-se, né, e registrou isso em relação à tripartição dos poderes, onde tem um poder executivo, onde tem um poder legislativo e onde tem um poder judiciário, todos autônomos, harmônicos e independentes entre si. Professor, e hoje onde está previsto isso? Artigo 2º da nossa Constituição Federal. Olha só, agora fala assim, pô, mas é muita teoria, meu irmão. Já vou te dar um bisu aqui, ó. Presta atenção no que você está fazendo. Essa teoria, eu falo de direito administrativo, é muita teoria. Quando você usa essa teoria para você fundamentar as suas atividades, até esqueci até de pôr meu relógio aqui, ó, tava até suado aqui, para fundamentar as suas atividades dentro da atividade policial, ou seja, aconteceu um evento, você conseguir explicar isso de uma forma jurídica, dentro do contexto jurídico, para dar tudo certo, dentro da legalidade, fundamentar a sua ação no momento, se é que você não entende, essa é a parada da teoria, meu irmão. Então estuda o direito administrativo, estuda o direito constitucional e as demais searas, os demais ramos do direito, que vai ser muito importante para a sua atividade, meu irmão. Pega o bizu, beleza? Então olha só, voltando aqui ao nosso conteúdo, olha só, quando eu falo em poderes, olha só, o poder de Estado na clássica tripartição de Montesquieu, beleza? São legislativo, executivo e judiciário, independentes e harmônicos entre si, com suas funções reciprocamente indelegáveis. Onde está isso? Lá no artigo 2º da nossa Constituição Federal, tá? De 1988. Beleza, professor? Então, olha só. Nós vamos aqui com o executivo, o legislativo e o judiciário. Beleza, professor? Nós sabemos que todos eles têm suas funções, ó, típicas e as suas funções atípicas, tá? Atípicas. Beleza. Quando eu falo em função típica, só para você entender, volta aqui com o professor. Funções típicas, o que ele está previsto na lei, vamos colocar melhor na concordância, né, verbal, o que está previsto na lei para que ele faça, o que está previsto constitucionalmente. Quando eu falo de lei, na verdade, né, eu falo de normas infraconstitucionais. O que está previsto na Constituição, quando eu falei aqui das normas, o que está previsto na Constituição para que eles façam. O legislativo o quê? Legisla, o executivo administra e o judiciário julga, função jurisdicional. Então são funções típicas. Vamos entender esse conceito que o professor está falando para você. Olha só. O executivo administra, ó, é um R, administra. O legislativo legisla, misericórdia. Olha só. O legislativo legisla, tá? Legisla, e o judiciário julga, ou função jurisdicional. Beleza, tá. Essas são as funções típicas. E atipicamente, o que eles fazem? O executivo também legisla e o executivo também julga. O legislativo, ele fiscaliza, ele administra, tá? Olha só. Inclusive, onde eu entro na parte da fiscalizar. Legisla e fiscaliza, tá? Beleza. Então, olha só, nas funções atípicas do legislativo, por exemplo,
Ele administra? Administra. Ele julga? Julga. Olha só, e quando que a gente fala isso? Olha só, quando que o legislativo administra? Quando ele está, por exemplo, concedendo férias a um servidor da Casa Legislativa. Professor, e o Poder Judiciário, então, em regra geral, né, na função atípica, ele também administra? Sim, quando ele concede férias a um servidor do Poder Judiciário, por exemplo. E quando é que o Legislativo julga? Nos seus ilícitos administrativos. Ele também aplica PAD, que é o processo administrativo disciplinar, ele julga nesse PAD, ele aplica uma advertência dentro ali da sua lei orgânica, por exemplo. E o administrativo, ele legisla, ele julga também nessas funções atípicas? Sim. Vamos te dar um exemplo aqui dentro do Estado de Goiás, que é o que você está estudando, por exemplo. Quando que ele legisla? É o que a gente vai estudar logo mais aqui, nos próximos blocos, em relação aos poderes. Nós temos o poder normativo ou regulamentar, que eu vou te explicar a diferença entre os dois. É o que? Eles pedem um decreto, por exemplo, o que foi regulado recentemente por meio de portaria dentro da Polícia Penal. A previsibilidade legal agora é de você tirar um plantão de 48 horas e folgar 6 dias. Porra, meu irmão, 6 dias, é bom? É bom. E tá regulamentado? Tá regulamentado. E vai ser assim para você, amém? Amém, fala amém, recebe aí que você está profetizando na sua vida. Então, olha só, você vai poder folgar 6 dias? Sim. Se você estiver nessa escala, sim. Perdão novamente. Se você estiver nessa escala, sim. Por quê? Porque está previsto. Então, ele legislou, sim, o poder executivo legislou nisso? Sim. Professor, mas a Polícia Penal não é o Poder Executivo, ela é um órgão dentro do Poder Executivo. Vamos falar especificamente nisso. Então, nós temos decretos estaduais, onde o chefe do Executivo, eles pedem, por exemplo, um decreto para fiel execução da lei, que é a atividade típica do Poder normativo. Por exemplo, vamos falar no âmbito da União. Nós temos a lei de drogas, mas a lei de drogas não fala o que é drogas. E aí o que precisa? Ela precisa de um complemento. E aí quem fez isso? A portaria 344 da Anvisa. A Anvisa é o que? Um órgão do Poder Executivo Nacional da União. O que ela fez? Ela expediu uma portaria 344 definindo o que é droga. Lá onde fala que a maconha é droga, onde fala que o pó é droga, onde fala que a pedra é droga. Beleza? Vulgarmente falando, não é o nome das drogas. Mas lá onde especifica o que é a droga. Porque se lá não especificasse, falava assim, droga é crime, portar drogas é crime, vender drogas é crime, beleza. Eu ia pegar lá a droga, apreendi uma droga, seja dentro da unidade, seja na rua, por exemplo, inclusive flagrante delito, né, qualquer do povo pode, a gente pouco deve, você está na rua, está de serviço ali, ou no táxi, você vai lá, tem flagrante, Vitória, prendemos ladrão, beleza? Pegou a ideia? Mas, né, é mais a fundo a parada, mais resumindo aqui assim. Vai dar certo, você vai entender o que você está falando. Olha só. Aí, beleza, apreendemos a parada, né? Pessoas são prisões. Apreendemos a parada. E aí fala assim, beleza, isso aqui é droga, causa dependência, né? Psicoatival, causa alucinações psicoativas, tal, causa dependência química, etc. Tá. Mas o que é droga? Não, mas isso aqui é droga, causa dependência química. Tá, mas o que é isso? Soltava. Aí veio a portaria para definir o que é droga. Então isso é o Poder Executivo regulamentando. Administrativamente, atipicamente ele está regulamentando, beleza? E quando ele julga? Quando lá na 13.800, por exemplo, tem a parte do PAD, que é o Processo Administrativo Disciplinar, ou tem a parte do processo administrativo. O processo administrativo é uma situação e o processo administrativo disciplinar é outra situação dentro do processo administrativo, que a gente vai bater isso aí especificamente. Por exemplo, conceder férias para você, abre-se um processo, vê ali a viabilidade, beleza, concede férias, processo administrativo. Processo administrativo disciplinar é o que nós não queremos passar, né? Que é para verificação da disciplina, aplicação de sanções, etc. A gente foge disso aí, beleza? Aí é a parte da corregedoria. Então, atipicamente, eles também têm suas funções, beleza? Então, olha só, voltando aqui para a gente regulamentar, normativizar isso aqui de modo geral e você entender, olha só. Atipicamente, ele também legisla, tá bom? Por exemplo, aqui, de misericórdia, decretos. Olha só, vamos parar aqui porque ficou bagunçado, vamos fazer certinho, bonitinho. Tá, aqui, ó.
Ok. Ele também julga. Exemplo, parte. E aqui, professor, também administra. E aqui também julga. E aqui também administra. E aqui também legisla. Beleza? Que são essas funções atípicas, ou seja, atipicamente eles também exercem as atividades dos demais poderes, mas eles são harmônicos e independentes entre si. Pegou a ideia? Perdão, essa é a situação que o professor quer trazer para você em relação aos poderes. Nós temos aqui, ó, Estado. Dentro do Estado nós temos os poderes: Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário. Beleza? Aí, ou seja, ó, União, Estado, Federal, Município. União, Poder Executivo, Legislativo, Judiciário. Estado, Poder Executivo, Legislativo, Judiciário. Distrito Federal também. Município, Poder Executivo, Poder Legislativo. Beleza? Pegou a ideia que o professor falou lá no começo? Show. Até aqui tudo bem, então vamos avançar no conteúdo. Olha só. Visto isso, a gente avança um pouquinho. Governo. Então vimos então Estado. Agora a gente vai entrar efetivamente em governo. Pega a ideia aqui, olha só. Conceito de governo, professor. Vamos lá. É o conjunto de órgãos e atividades que ele exerce no sentido de conduzir politicamente o Estado, define seus diretrizes supremas. Não confunde com a administração pública no sentido estrito, a gente vai bater isso aqui, tá? Que tem a função de realizar concretamente as diretrizes traçadas pelo governo. Portanto, o governo age com ampla discricionalidade e a administração pública atua de modo subordinado. Quando eu falo, olha só, em governo, eu estou falando, por exemplo, em governo federal, regulamentando as situações para a nação de modo geral. Entenda isso. Na Constituição Federal, nós temos competências exclusivas de quem? Da União. Então, a União, atuando como governo federal, ela regula situações que vão se refletir em todo mundo. Nos estados, no município, no Distrito Federal. Ela tem competências exclusivas. Agora, quando eu falo em administração pública, ela regula situações específicas da administração pública federal, ela regula situações específicas nos estados, na administração pública dos estados, do Distrito Federal, dos municípios. Então, eu falo governo, pega todo o aparato. E a administração pública do estado, a administração pública do município, a administração pública da União, beleza? Então é partículas. Pegou a ideia até aqui? Então vamos avançando no conteúdo, olha só. Sistema de governo. Quando eu falo isso, nós temos, olha só, sistema de governo. Grava uma parada aqui que você vai entender ela já que o professor está te falando, olha só. Sistema de governo. Guarda isso aqui, ó. Sigo Siga o presidente. Professor, eu vou seguir o presidente? Não. É uma parada que você bota na cabeça aqui e deixa ela reservadinha. Você vai entender agora quando eu trazer umas mnemônicas e eu vou te mostrar na questão de prova que você vai acertar a questão de prova. Só isso aqui. Siga o presidente. Beleza? Que é o sistema de governo que é presidencialista. Você vai entender, beleza? Olha só, então vamos lá. Sistema de governo é o modo como se relacionam os poderes executivo, legislativo, tá? Executivo e legislativo. Existem os seguintes sistemas de governo. Presidencialista, esse aqui é o adotado no Brasil. Beleza? Chefe de Estado, também chefe de governo. Chefe de Estado é onde? Quando ele atua como República Federativa do Brasil. E quando ele é chefe de governo, ele atua como presidente, enquanto aqui União, beleza, aqui é frente às outras nações e aqui é conjuntamente com os outros estados. Beleza, portanto, da administração pública. Beleza, é um sistema adotado pelo Brasil, como eu disse para você, cadê meu marca-texto aqui? É um sistema adotado pelo Brasil, é a regra hoje no Brasil pela Constituição Federal, tá? E confirmado aqui pelo plebiscito de 93. Beleza, aí nós temos também o parlamentarista, que aí eu estou aprofundando, mas acredito que não vai cair para você, tá? Temos o parlamentarista, o semipresidencialista e o diretorial, ou posso dizer que ditatorial também, né? Olha só, parlamentarista, chefia de Estado exercida por um presidente
ou um rei, não é o caso aqui. Sendo a chefia de governo, fica a cargo de um gabinete de ministros, tá? Ou seja, fora é um presidente ou um rei e dentro, agora volta aqui, e dentro é um gabinete de ministros. Semipresidencialista, também chamado de sistema híbrido, é aquele que o chefe de governo e o chefe de Estado compartilham o poder executivo e exerce a administração pública. Diretorial, poder exercido por um órgão colegiado escolhido pelo parlamento, que é o contrário do parlamentarismo, não há possibilidade de, olha só, destituição do diretório pelo parlamento, beleza? Tá, professor, entendi, vamos aqui na parada. Tá, avança um pouquinho mais, olha só, a respeito das formas de governo, tá? Formas de governo, ou os doutrinadores atuais seguem uma linha de pensamento como a dos autores Montesquieu e Maquiavel. Olha só, Montesquieu fala lá na obra do Espíritos das Leis, né, lá no século XVIII, 1748, entende-se como entende-se que os governos são republicanos, tá? O povo, ou pelo menos uma parte dele, detém o poder supremo, tá? Ou seja, o governo de todos ou de muitos, o voto, né, da maioria. Monárquico, em que uma só pessoa governa, poder concentrado a uma pessoa, porém limitado por leis. Despotismo, em que um só arrasta tudo e todos a sua vontade e seus caprichos, sem leis ou freios, misericórdia. Maquiavel fala o quê? Montesquieu fala isso. Maquiavel fala lá na obra do Príncipe, ele previa como forma de governo os principados. Para ele teriam apenas dois possíveis formas de governo, que é o principado, que é a monarquia, que é o mesmo que fala aqui, ou república. Democracia seria uma forma exercida pela república, beleza? Tá, professor? Entendi. Vamos puxar aqui para ver se volta aqui de modo correto. Veio, beleza, voltou aqui na tela certinho, bacana. Olha só, então nisso eles falam essas situações aqui, tá? Como formas de governo, tá? Formas de governo, nós temos hoje adotado no Brasil o que? República, olha só, grava isso aqui também, ó. Forma de governo, não é para tacar fogo não, tá? É forma de governo, tá? República, tá? Publicar, beleza? República. Então, olha só, grava isso aqui, ó. Siga o presidente, fogo, república. Não é para você tacar fogo na república, embora a mnemônica diga isso, não estou falando isso, beleza? Vamos lá, avança um pouquinho mais aqui para você entender essa situação. Tá, as doutrinas atuais, olha só, trazem como formas de governo, isso que os juristas antigamente falavam, né, traziam. Agora, olha só, como forma de governo, considera diz respeito ao conjunto das instituições pelo qual o Estado exerce seu poder sobre a sociedade, principalmente o modo como o chefe de Estado é escolhido. Existem as três: república, monarquia e anarquia. O que eu falei para você que é república, tá? Então, no Brasil, é a forma adotada como república, é a forma adotada no direito brasileiro, tá? Lembra dessa mnemônica, forma de governo, república. Perfeito, professor, entendi. Agora olha só isso daqui. Acerca da organização do Estado, assinala a alternativa que apresenta correta e respectivamente, ou seja, uma depois da outra. Sistema de governo e forma de Estado, tá? Forma de Estado. Então olha só, outra mnemônica que eu trago para você entender essa questão aqui. Então, olha só, quando eu falei para você, seguir o presidente não é sistema de governo, que? Presidencialista ou presidencialismo, tá? Ou presidencialismo. Aí, quando eu falei para você, olha só, forma de governo, que? Forma de governo, nós tínhamos república, beleza? Então, república. Mas ele pediu o quê? Sistema de governo. O sistema de governo, olha só, perdão, ele pediu forma de Estado. Aí quando eu falo em forma de Estado, eu trago outra mnemônica para você, olha só. Estado, você vai colocar aqui, ó. Estado, 2 pontos, fede,
Por que fala FED? De federação, ou federalismo, ou federativo. Fala de federativo, ou federação, tá? Federação. Vem disso, não é que fede, voltando aqui. Não é que fede de cheiro, de odor, é de federação, federativo. Então, siga o presidente, fogo na república, o Estado fede o quê? Siga o presidente, sistema de governo, presidencialista ou presidencialismo. Fogo na república, aqui, forma de governo, república ou republicano. Estado fede, ou seja, forma de Estado, federação ou federalismo. Com base nisso, a gente vai para as questões, olha só. Vou até mudar a cor da caneta aqui, tarará, B. Então, olha só, ele pediu o quê? Sistema de governo. Qual que é o sistema de governo? Presidencialista. Então, aqui está fora, aqui está fora, aqui está fora. Nós temos duas alternativas. Aí ele pediu, respectivamente, esta, depois esta. E qual que é a forma de Estado? Forma de Estado. Federação ou federativo, federação, federalismo. Então, olha qual que é? Federação, beleza? Então, achamos a nossa alternativa, não é república, é federação. Achamos a nossa alternativa B, beleza, meu querido? Com base nisso, a gente, olha só, avançando, eu vou bater esse conceito de administração pública aqui já no próximo bloco, para não ficar muito extenso na sala, já estou em 36 minutos, beleza? Então, meu querido, olha só, não perde o próximo bloco, eu falei para você, a gente vai dividir em blocos aqui, em Estado, governo, administração pública, e dentro de administração vou bater o conceito, vou bater os poderes, tudo dentro disso aqui, beleza? Então já, próximo bloco e vamos avançar. Valeu, meu querido! Reconhecemos a nossa dependência